partir de agora está entrando no ar Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Olá, você que tá aí do outro lado ligado neste Escola Brasil. Atenção, porque o programa de hoje está de arrepiar. Ou, como diria o Matuto, de arrupiar. Afinal, hoje é sexta-feira 13. E aí, você tem medo de gato preto? Não passa embaixo de escada, não? O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. Xiii, e medo de bicho-papão, você tem? Pois é, você pode não ter, mas seu aluno, aluna, filho ou filha... No programa de hoje, um psicólogo fala sobre os medos das crianças que podem ser resultados de problemas em casa ou na escola. Agora, Sandra, você sabe de onde é que veio essa história de que sexta-feira 13 dá azar? Ah, Cadu, olha, existem várias explicações para isso, viu? A mais aceita é a de que Jesus Cristo teria sido crucificado numa sexta-feira e que na sua última ceia haveria 13 pessoas, ele mais os 12 apóstolos. Pois é. Apesar disso, tem lugar em que 13 é símbolo de boa sorte. Sim, na Índia, por exemplo, 13 é um número religioso muito apreciado. Já os mexicanos primitivos consideravam o número 13 como algo santo. Adoravam, por exemplo, 13 cabras sagradas. Bem, de qualquer forma, eu trouxe aqui meus talismãs contra a sexta-feira 13. Ó, trevo de 4 folhas, Olha. galho de arruda, pé de coelho aqui no bolso traseiro, pedra ametista. Minha pedra é ametista, minha cor, o amarelo. Nossa, Cadu, não sabia que você era tão supersticioso assim. Mas eu não sou mesmo não, mas sabe como é que é, né? Por via das dúvidas. Tá bom, viu? Bom, já a gente volta pra falar sobre o medo das crianças. Medo de bicho-papão, por exemplo. Não saia daí, até já. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Nossas crianças e adolescentes precisam de oportunidades iguais. Oportunidade de estudar numa boa escola, de ter saúde, de brincar, correr e se divertir. Nossas crianças precisam de espaços para jogar bola, nadar. Elas precisam conviver com os valores que formam o cidadão, como a solidariedade, o respeito e a tolerância. Porque as pesquisas apontam que a desigualdade social é uma das principais causas da violência no Brasil. A violência social gera violência física. Ajude a dizer não à violência, dizendo não à desigualdade social. Valorizar nossas crianças e adolescentes é afastá-los da violência. ANDI e UNICEF, pela igualdade social. Me dá tua mão, me leva a passear no teu mundo encantado. O bicho-papão não vai pegar. Cadu, você tinha medo de bicho-papão quando era pequena? Eu? Não, nem imagina. Meu apelido era Destemido. Ah. Eu sempre fui assim, muito corajoso. Eu Sandra. percebi mesmo quanto. Tá bom, confesso, vai. Eu tinha medo, sim. Aliás, também tinha medo de altura. Não podia subir numa escada que eu já tremia todo. Eu morria de medo do escuro, menino. Viu só? Todo mundo já sentiu medo de alguma coisa em alguma época. Claro, né? Porque o medo é um sentimento natural que pode surgir em qualquer idade. Agora, apesar de muito comum, pais e professores devem prestar atenção nos medos das crianças. Às vezes, o medo pode ser um sinal de problema que a criança está passando em casa ou na escola. Aliás, sentir medo é uma forma de proteção, né? Para saber um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo Aderson Luiz Costa Júnior, que é chefe do Departamento de Psicologia Escolar da Universidade de Brasília. Alô, professor Aderson, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bem, então quais são os medos mais comuns na infância, hein, professor? Crianças tendem a manifestar reações de medo, receio, em relação a experiências de desconhecido, experiências relacionadas ao escuro ou
podem aparecer medos de situações comuns do dia a dia. Que tipo de situação? Pode explicar melhor? Por exemplo, é comum, infelizmente, que alguns pais utilizem o medo para exercer algum tipo de controle sobre o comportamento da criança. Se o comportamento não for adequado, o bicho-papão pega a criança. O homem do saco, já entendi, viu? Bom, então quando o pai ou a mãe diz para a criança que se ela não for bem na escola ou algo de ruim pode acontecer, claro que isso vai deixar a criança com medo, não é? Mas o medo exagerado pode causar sérios problemas, né, professor? O que pode acontecer? Uma criança com medo pode apresentar-se com maior insegurança, com menor autonomia, com dificuldade de conviver em grupo e assim por diante. Certo. E o que os pais devem fazer nessa hora? Eu acho que os pais precisam ficar muito atentos a determinados comportamentos que as crianças apresentam que deixam de ser comuns. Então, desempenho escolar que sofre alterações repentinas, atividades prazerosas que a criança fazia e agora não faz mais ou manifesta que não tem mais vontade de fazer, podem indicar alguma condição de medo. Professor Aderson, como os pais podem fazer para descobrir qual é a causa desse medo? É muito importante tentar detectar no ambiente da criança quais são os elementos que podem estar relacionados ao medo. Então, muitas vezes a criança tem medo porque a tia da escola foi agressiva em algum momento ou apresentou algum comportamento perigoso, um comportamento que a criança não gostou. Nesses casos, então, é importante que a família e a escola estejam de mãos dadas para resolver esse problema, porque a criança precisa se sentir segura para enfrentar a situação. E se algum adulto estiver agindo de forma errada, ele precisa mudar de atitude. Onde já se viu, né? Ficar botando medo para fazer a meninada aprender. Eu acho que o ambiente escolar tem que ser altamente afetivo. A criança tem que ter prazer em ir para a escola. Então, um professor tem plena condição de identificar situações que geram medo, ansiedade, receios na criança e proporcionar na própria escola um ambiente adequado para reverter essas situações. Com certeza. O recado está dado, professor. Nós ficamos felizes em contar com a participação do senhor aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição para outras oportunidades. Obrigada, professor Aderson. Sabe que uma outra forma de ajudar as crianças a lidar com seus próprios medos é usando a fantasia? Nada melhor que um bom livro, né? Então anota aí a dica de uma história ótima pra garotada não ter medo de ter medo. Então presta atenção, é o livro Medo, Medinho, Medão, da escritora Ângela Bueno. Anotou? Não anotou? Pega o lápis, pega o papel. Vamos lá, vou repetir. O nome do livro é Medo, Medinho, Medão e foi escrito por Ângela Bueno. Hora da leitura. Hora da leitura. E por falar em livro, olha só esse aqui que eu encontrei na Biblioteca do Escola Brasil, Sandra. Olha, legal, né? Que legal. O Vampiro que Descobriu o Brasil, de Ivan Jaffe. É uma história de suspense. Você sabe que o personagem principal é um vampiro, né? Imortal, que vive, assim, os 500 anos de história do Brasil. Super legal. Vampiro. Bem apropriado para uma sexta-feira 13, hein, Cadu? Gostou, né? Não quer ler um pouquinho pra gente? Hoje é dia de historinha mesmo. Vamos lá. Era uma vez. Essa história começa na noite de 20 de fevereiro do ano de 1500, no porto da cidade de Lisboa, capital do Reino de Portugal. Como em qualquer porto, havia uma birosca onde os marujos comiam e bebiam. Era uma noite fria de inverno. Ventava muito. As badaladas de um antigo relógio anunciavam a meia-noite. Antônio Brás era o nome do português dono da birosca. Ele queria fechar o comércio, mas ainda havia um último freguês, dono de um silêncio mortal sentado num canto. O português se aproximou. Com licença, meu senhor, não me entendas mal, mas já estamos a fechar. Amanhã levanto antes do sol raiar. O freguês então mostrou a cara. Parecia do outro mundo. No lugar dos olhos havia duas bolas vermelhas brilhantes.
A criatura abriu a boca e então 2 enormes caninos saltaram em direção ao seu pescoço. Ah, meu Deus! Acalme-se! Senhor guarda! A criatura desapareceu na escuridão. O pobre Antônio Brás só começara a entender o que havia acontecido no dia seguinte, quando acordou de um sono profundo. A partir daquele dia, o comerciante já não era como antes. Não podia ver o sol, não podia se alimentar. O único alimento que o seu corpo aceitava era sangue. Numa noite no cemitério, uma voz lhe falou: Queres voltar a ser um mortal, caro Antônio Brás? Sua única chance é localizar o seu algoz e fincar uma estaca no coração dele. Mas eu não sei quem é. Como vou encontrá-lo? Preste bem atenção, porque só lhe direi uma vez. O rei de Portugal mandou partir uma grandiosa esquadra para uma terra desconhecida. O capitão Mor é um tal de Pedro Álvares Cabral. Siga essa esquadra e no meio de milhares de tripulantes encontrarás o teu algoz. Mas vá rápido ou irás perder a viagem. Era uma vez. Uau, uma história de vampiro em plena esquadra de Pedro Álvares Cabral. Pois é, com direito a apito de navio e tudo. O vampiro que descobriu o Brasil, como diz o título do livro, né? Mas tem muitas surpresas nessa história, viu? Eu vou dar uma dica aqui. Esse vampiro, como é imortal, ele vive e testemunha muitos séculos da história do Brasil. Uma aula de história com muito suspense. Legal, Não né? perca, hein? Peça aí na sua escola, porque certamente tem um exemplar por lá. Todas as escolas públicas de ensino fundamental receberam pelo menos um exemplar do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Toque musical. E se o assunto é suspense, sexta-feira, Vampiro, Noite Preta. Calada noite preta, noite preta.
Você ouviu Noite Preta com Vange Leonel. A composição é dela, Vange Leonel e Silmara Beldac. Bem depois do intervalo chega o vampiro, ou melhor, né? O Matuto. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz. Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes. Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Tá na hora de você também fazer a sua parte. Para. Não é assim não, Pavarotti. Não. Tem que ser mais afinado, menino. Assim, ó. Tem que dar uma tremurinha no final, entendeu? Assim, tipo, né, Milionários é Rico, entendeu? Você tem que caprichar, menino. Menino, Alessandra, o Matuto ali ensinando o galo a cantar, é mole? Cada uma, viu? Deve ser algum concerto especial que o Pavarotti vai fazer, né? Só pode ser isso. Apruma o bico pra frente, assim, ó. De novo, Pavarotti, assim, devagar, vai! Ah, belezura, som, agora sim! Ô, gente, o que vocês... Aprovou, então, agora o canto dele, o que vocês acharam, Cadu? Melhor assim, ficou melhor assim o canto do Pavarotti? Ficou bom? Olha, eu não sei se mudou alguma coisa. Não sei se mudou alguma coisa não, viu? Depois da sua aula aí. Mas você gostou? Eu gostei. Gostou? Foi bom. E quem é o secador? Ô, Matuto, esse ensaio todo aí é pra alguma apresentação especial, é? Especial. Vocês vão fazer uma dupla? O que é? A apresentação não é especial, não. É mais que especial. É? É especialicíssima. Ele vai se apresentar para os alunos da escola urbana da cidade. Eles vão passar lá um dia lá na Fazenda Matinha, viu? Que legal. É uma aula de campo no campo, sabia? E eu tô preparando tudo pra receber eles direitinho, com jeito. Bacana. E os bichos estão se preparando também? Então, Cadu. Ô, Sandrinha, o helicóptero já tá com o pelo assim escovadinho, né? Pra passear com a meninada no lombo. A galinha giribita, imagina, Sandrinha. Ela ficou lá colocando óleo no galinheiro, né? Muito bem. E o Pavarotti vai cantar assim um cadinho pra eles escutar. Menino, uma aula dessas é muito bom. Eu aposto que a garotada vai se amarrar. Não, Cadu, não. Aí não. Eu não vou deixar ninguém ficar se amarrando. Meu pai. Senão eles vão acabar se machucando, é perigoso, né? Ô, bobinho, a garotada vai se amarrar, é jeito de falar. Quer dizer que eles vão gostar muito da aula. Isso entendeu? É um jeito assim. Isso eles vão mesmo, moderno de falar. Isso eles vão mesmo. Então. Não é todo dia que eles podem ter uma aula assim, ao vivo, em cores, no meio da natureza ali. E eles adoram isso. Pra eles ali, ó, a natureza. Tem tanta coisa importante para se aprender numa aula dessas, né? Assim como preservar o meio ambiente, por exemplo. Respeitar os animais. Dicas de alimentação saudável. Lá na matinha os alunos vão poder pegar essa fruta nos pés, a verdura na horta, né? E o professor vai estar junto, mostrando e ensinando a importância dessas frutas e verduras na alimentação nossa. E o bom é que os estudantes também podem conferir a origem dos alimentos que chegam na mesa da gente aqui na cidade. A criança acaba aprendendo a importância do trabalho no campo pro nosso bem-estar na cidade. E, Cador, sem falar da importância, né, de preservar o meio ambiente. Né? Isso que a Sandra tinha falado, é verdade. É verdade. Nós vamos começar lá pelo Rio Matinha, sabe? Eu ia começar lá pelo Rio das Andas, sabe? Mas aí o menininho insistiu pelo Rio da Matinha, nós vamos começar por aqui. Ele tá mais limpinho, sabe, Cador? Isso, tem umas graminhas ali nas margens. Não foi onde vocês fizeram a limpeza um dia desses? Exatamente. Cataram os lixos lá? Nós vamos mostrar como é bom ver um rio limpinho, né? Com peixes, com água boa, né? Pra tomar um banho, né? Tomar assim um banho bem gostoso, né? E usar e pra usar também em casa, né, Cador? Nossa, Matuto, tá aí uma aula imperdível, hein? Uma boa ideia
pros professores e professoras. Que tal levar a meninada pra ter uma aula assim em contato com a natureza? Assunto é que não vai fartar pra aula, né? Claro. E o meu compadre Chacoalha também vai ajudar, viu, Gador? Ah, vai, né? Ele vai guiar a meninada pra fazer uma trilha, né? Nós lá na roda, nós falamos em caminhada, mas igual inventar esse tal de trilha, né? Tá Mas bom. pode fazer uma caminhada na trilha também, que vai dar tudo certo. Vai ser no meio da mata. Isso. Nós vamos conhecer as árvores da região, alguns bichos que tem por lá, sabe? Quer saber? Isso é ecologia e biologia na prática. Isso aí, ecologia e biologia. Exatamente. E aí vai ter uma aula de como tirar leite da vaca também, né? Eles vão adorar isso. Eu e a vaquinha manhosa, né? Nós vamos mostrar como é que funciona. Parece fácil, jogador. Ixi, é difícil. Tem que ser com jeitinho, senão tem a um vaca jeitinho especial, menino. Senão a vaca acaba indo pro brejo, viu? E sem dar leite nenhum, isso que é o pior. Ô, Matuto, arruma uma vaga pra gente nessa aula aí, ó. Ah, é? Eu queria ir, me leva. Pode deixar que vocês já estão convidados, viu? mesmo? Pode aparecer lá na matinha, viu? beleza. Vocês vão passar o dia tudinho com eu lá, Então viu? vamos. Vocês vão ser os meus assistentes. Tá certo, sim, senhor. Que delícia. Agora deixa eu vazar na braquiária, que acho que eu tenho que terminar de arrumar as coisas, né? Pra esperar a meninada. No caminho eu vou tentando afinar o Pavarotti, tá bom? Tchau pra vocês, gente! Tchau, Matuto, pode Matuto. esperar que nós vamos também, Prova viu? o bico pra frente, assim. Voltamos já com as cartas. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. ANDI e UNICEF, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome. Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada. Gente, o prazo para você e sua escola participarem da promoção Tem Esporte na Jogada, ó, tá acabando. Pois é, falta um pouco mais de 15 dias pra terminar. Você tem até o dia 2 de maio pra colocar as cartas no correio. Tá esperando o quê, menino? Acorda! Corra, faça aquela movimentação aí na sua escola, na sua rua. Põe todo mundo pra escrever a cartinha respondendo como você gostaria que fosse a sua aula de educação física. E claro, escreva o nome da escola ao lado do remetente, do lado de fora do envelope. Muito bem, e dentro mande todas as informações que você tiver pra gente também, viu? Como assim, o endereço da escola, telefone se tiver. Se você tiver telefone, põe o seu também, tá certo? As 3 escolas indicadas pelo maior número de cartas vão ganhar sem sorteio um kit esportivo com 50 bolas profissionais, 10 bolas de futebol de campo, 10 de futebol de salão, 10 de vôlei, 10 de basquete, 10 de handebol, as redes para esses esportes todos, jogos de xadrez, bandeiras do Brasil. O professor ganha um uniforme do Ministério do Esporte, que é nosso parceiro nessa promoção. E olha, se a sua carta for sorteada, você ganha uma sacola com várias bolas só pra você. Escreveu e enviou, sua carta já chegou. Beijinhos, beijinhos, beijinhos e beijocas, sabe pra quem? Pra Marilda Moreira Araújo Ramos, de Comodoro, no estado do Mato Grosso. Ai, mandou uma carta tão linda, Cadu. Olha que envelope mais lindo, todo colorido, cheio de coração. Olha, tem você. Opa, que legal. Eu.
Bacana, e o Matuto. Ela desenhou os três aqui do lado. Olha que bonitinho. Legal, muito menina. linda a sua carta, Marilda. Muito fofa você, tá bom? Eu vou mandar um beijo aí, então, aproveitando, pra Colônia dos Mineiros, que é onde a Marilda mora, né? E todo mundo lá ouve Escola Brasil. Ela tá falando e tá mandando um beijo pra todo mundo. Beijinho, então, viu, Marilda? Amei a sua carta e os seus desenhos. Legal, Marilda. Eu tô de boné, né? Porque isso é cabelo, né? Mas eu não tenho. Então fica como um boné, tá bom, Marilda? Olha o chapéu do Matuto. Muito obrigado. Matuto tá de chapéu. Caprichadíssima a carta. E eu vou mandando um abraço pra Maria Aparecida Oliveira Rezende, do município de Jaú do Tocantins, no Tocantins, claro, né? E vou mandar um grande abraço também para Sara da Silva Soares, que é de Rurópolis, no estado do Pará. Que hoje é sexta-feira 13, você já tá careca de saber? Mas também é o dia do hino nacional brasileiro, considerado por muita gente um dos mais bonitos do mundo. Ah, eu concordo. Não é? Agora, sabe por que hoje é o dia do nosso hino? Porque dizem alguns historiadores que ele foi tocado assim em público pela primeira vez em 13 de abril de 1831, no Rio de Janeiro, no local onde hoje é a Praça 15 de Novembro. Foi na hora da partida aí do Dom Pedro I para Portugal. Pois é, a música foi composta por Francisco Manuel da Silva em 1822 para comemorar a independência do Brasil. Mas e a letra? Bem, o hino já teve 3 letras. A primeira foi feita pelo próprio Dom Pedro I quando ele abdicou do trono. A segunda é da época da coroação de Dom Pedro II, mas as duas caíram assim no esquecimento. Só no início do século passado surgiu a letra que a gente conhece hoje. No início do século XX foi feito um concurso e o poema de Joaquim Osório Duque Estrada ganhou. Belo poema, hein? Vamos ouvir um pouquinho? Menino, dá até arrepio, viu? E a gente termina o programa dessa sexta-feira, então, desejando um ótimo fim de semana pra você. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.